talvez não caia, tá bom? Então, a primeira coisa que nós devemos pensar aí, né, o que é a biomecânica, né, que a biomecânica, ela estuda os movimentos, né, os movimentos humanos, o movimento do corpo humano e as forças que causam este movimento com princípios da lei da mecânica. Então, ela é baseada em princípios mecânicos da lei da física, né, como a gente comentou, primeira, segunda e terceira lei de Newton, para estudar o que acontece no corpo humano. Então, a biomecânica, de certa forma, ela tem aí ela é interdisciplinar, então ela envolve, ela não é uma disciplina propriamente dita da educação física, né? Ela não é uma disciplina, como alguns estudiosos costumam dizer aí, uma disciplina mãe da educação física, ela vem de outras disciplinas. Então, a gente usa conceitos de fisiologia, conceitos de biomecânica, conceitos de anatomia, conceitos de física, para tentar compreender o que acontece, né, com o movimento humano. Então, é basicamente, né, o conceito inicial de o que a biomecânica estuda. Seus equipamentos, como vocês puderam reparar nas nossas aulas, equipamentos são extremamente caros, né? O custo é elevadíssimo, todos eles, sem exceção, alguns, né, bem goniômetro, como a gente passou para vocês, que é para medir ângulos articulares, isso é muito barato, mas a aplicabilidade também deixa bastante a desejar. Então, equipamentos com uma precisão maior, né, como as plataformas de força, eletromiografia, cinemática, pressão, que são os equipamentos aí que a grande maioria dos estudos mais robustos, com uma metodologia mais desenhada, mais bem elaborada, utilizam esses equipamentos dos laboratórios de biomecânica, e são equipamentos extremamente caros, né, que geralmente a gente precisa de verbas governamentais para serem comprados, com grandes projetos bem escritos, para conseguir comprar esses equipamentos, para que a gente possa fazer aí essas análises de maneira mais correta possível. Então, a forma de se analisar esses dados também é extremamente complexo, nada né, você pisa numa balança e já te dá o peso, não é dessa forma tão direta, a grande maioria te dá uma matriz de números gigantesca, que você tem que fazer cálculos matemáticos, filtrar sinais, né, fazer um monte de análise desse sinal, para depois você falar, nossa, agora sim eu consigo visualizar alguma coisa. A grande maioria das pessoas, dos alunos, né, nós como alunos, às vezes, de mestrado, doutorado, em biomecânica, precisamos, às vezes, da ajuda, né, de outras pessoas, de outras áreas, para fazer, inclusive, o tratamento desses sinais, que eles não são, como eu comentei, triviais, eles não saem, né, mede e já me dá o que eu quero analisar. Então, tem rotinas aí em softwares, né, um software bastante utilizado na biomecânica, que é o MATLAB, um software de programação que a gente utiliza muito, pouquíssimas pessoas conseguem utilizar e conseguem trabalhar com isso. Então, eu utilizei isso, apanhei para caramba mais de um ano para aprender a mexer um pouco nesse software. Então, são bem utilização, infelizmente, bastante complexa, equipamentos bastante caros. Como a gente, né, fala, a biomecânica é uma ciência aplicada, desculpa, é uma ciência básica, né? Ela é bastante utilizada nos meios acadêmicos e científicos, mas, infelizmente, é pouco aplicável, né? Aplicável, que eu digo, aplicável na nossa prática. A gente não consegue replicar o que acontece no laboratório, por exemplo, no nosso dia a dia. É pouquíssimo, né, aplicável. Ela é mais uma ciência básica, uma ciência, uma disciplina que é utilizada como meio científico para se estudar o movimento, mas
aplicabilidade dela na prática é bem pouca. Então, dentro do ramo da biomecânica, aí, temos cinemática e cinética. Cinemática, como nós vimos lá, estuda o movimento humano, sem se preocupar muito com as forças que estão agindo neste movimento. Então, estudamos lá a velocidade, a aceleração, a trajetória, fizemos alguns cálculos de velocidade, aceleração, isso é um ponto interessante, aí nós vamos dar uma relembrada, que pode ser que caia alguma questão com relação a isso. E a cinética, as forças que causam esse movimento, forças internas, forças externas, vimos aí um pouquinho de torque, alavancas, né, pressões. Travou aí? Tá travando aí, pessoal? Minha fala tá, vocês estão conseguindo me ouvir ou tá dando uma falhada aí? Tá bom, então vou repetir aqui. A cinemática, então temos dois ramos, acho que a da Dani deu uma travada aí. Temos dois ramos dentro da cinemática, da biomecânica, cinemática e cinética. Cinética, estudamos um padrão de movimento, ok? Estudamos o movimento, sem nos preocuparmos com as forças que causam este movimento. Na cinética, estudamos quais são as forças que causam este movimento. Forças internas, músculo, forças externas, né? Torques, pressões, impulsos, ok? Todas as forças, de certa forma, são responsáveis pelo movimento. Nós estudamos na cinética, né? Inclusive temos alguns equipamentos que fazem este tipo de medição, a gente vai dar uma lembrada também. E a cinética, como eu comentei, estudamos os movimentos, as velocidades, acelerações, também temos movimentos para estudar a cinemática, que é o deslocamento, a trajetória, né, dos segmentos corporais em um espaço delimitado. Então, nós temos esses dois ramos da biomecânica. Dentre esses ramos, temos aí a estática e a dinâmica. O mais estudado na biomecânica é a dinâmica, tá bom? Que é o ramo da mecânica que estuda aí sistemas que estão submetidos a acelerações. A estática, temos aí o corpo em repouso, ou sem movimento, ou em velocidade constante. Então, dentro da biomecânica, né, o que mais se utiliza, o que mais se estuda é no ramo da dinâmica. Então, temos lá, dentro daquelas forças, duas forças importantes que são estudadas, força interna e força externa. Força interna, músculo, ok? Todas as forças que são provocadas internamente no nosso corpo são originadas do músculo, dentro do corpo, ok? Então, são forças que, geralmente, nós não conseguimos observar, elas precisam ser medidas, né? Então, as duas formas de medir força interna, vou falar para vocês vão se lembrar, e as forças externas, grandezas que nós conseguimos observar, forças que acontecem fora do corpo humano. Por exemplo, né, força de reação do solo, acelerações, velocidades, isso são grandezas que nós conseguimos observar e conseguimos, de certa forma, quantificar, né, transformar isso em números. São essas grandezas que nós observamos, grandezas externas, tá bom? Então, temos dois tipos de força: interna, músculo; externa, grandezas observáveis, velocidades, acelerações, força de ação do solo, pressão, ok? São as forças que nós conseguimos medir. Então, dentro dessa biomecânica externa, né, nós falamos um pouquinho lá da dinamometria, ainda vamos falar um pouco mais. Dentro da dinamometria, né, equipamentos que utilizam-se de sensores de pressão, sensores, né, de força, que conforme nós pisamos, ou nós apertamos, ou nós puxamos, ele tem, dentro desse sensor, ele sofre algum tipo de deformação. Essa deformação é medida pelo instrumento de medição e transforma isso em números.
Então, dentro desta biomecânica externa, temos aí análises de pressão, né? No caso aqui, pressões plantares, força de reação do solo, né? Conforme nós pisamos, nós já falamos isso várias vezes, essas forças de reação do solo são medidas através de plataformas de força, e cinemetria, né? Que estudamos aí o movimento através de câmeras infravermelhas que captam aí o movimento, né, do esportivo, ou seja ele qual for, e estuda a trajetória, estuda velocidades, estuda ângulos articulares, e a junção desses dois equipamentos, inclusive, né, força, reação do solo e cinemetria, conseguimos fazer cálculos de força interna. Então, também temos aí, nós vimos a eletromiografia, o MG, né, que é a que é a captação do sinal elétrico do músculo, né, que tem aí uma associação, uma relação aí com a quantidade de força que estamos fazendo. Conforme aumentamos aí a nossa quantidade de força, aumentamos aí a quantidade de unidades motoras sendo recrutadas, aumenta aí esse sinal eletromiográfico. Temos a biomecânica interna, então, né, que calcula as forças internas, músculo. Temos duas formas de calcular força interna, uma colocar um transdutor de força dentro do corpo do cara, né, bota um transdutor no tendão e vê quanto de força o cara está fazendo. Isso é praticamente inviável hoje em dia. A forma mais utilizada em biomecânica é através, né, de cálculos matemáticos bem complexos, utilizando-se de dois instrumentos de medição. Eu preciso da plataforma de força, dados antropométricos, né, que são aí, que a gente precisa para validar o nosso modelo biomecânico, mais, né, a cinemática. Então, eu tenho que juntar tudo isso numa única análise para, daí sim, conseguir fazer essa inferência de força interna, tá bom? Então, são medidas muito mais complexas, como eu comentei com vocês, não vale a pena nós falarmos isso em um curso de graduação. Quem quiser efetivamente calcular força interna, busque um mestrado em biomecânica e seja feliz, ok? Dentro das possibilidades, tem que estar com bastante força de vontade, do maior apoio, mas vai sofrer bastante. Então, o que o biomecânico faz, né? Utiliza-se desses instrumentos todos, né? Esses instrumentos principalmente com base em leis da mecânica, né? Para fazer essas análises dessas forças e estudar o movimento humano, né? Através de aspectos anatômicos e funcionais. Então, é basicamente o que se tenta fazer atualmente. Então, dentro dessas possibilidades todas aí, um dos conceitos iniciais seria a cinética, né? Estudo das forças que causam o movimento. Então, como comentamos agora há pouco, temos aí dentro da mecânica, nós temos para calcular força, para calcular os movimentos dentro da biomecânica, nós temos que partir do pressuposto que nossos corpos são rígidos, ok? Nossas articulações são dobradiças perfeitas, que não se deformam, ok? Que isso efetivamente não acontece na prática. Nós temos algum tipo de deformação, temos tecido mole, temos cartilagem, temos um monte de outros tecidos aí que eles acabam se deformando com a ação de uma força. Mas para os cálculos em biomecânica, esse pressuposto ele tem que ser adotado. Nossos corpos, nossas articulações são dobradiças perfeitas e não se deformam. Então, por isso que a gente utiliza aqui dentro da mecânica, essa mecânica dos corpos rígidos, para conseguir fazer esses cálculos. Então, temos a estática, como eu comentei com vocês, e a dinâmica. Dentro dessas subdivisões, vamos dar uma lembrada aí
nessa questão da cinética. Então, como eu comentei agora, né, nós consideramos aí os segmentos corporais são perfeitamente rígidos e que eles, não, conforme nós fazemos aí a qualquer tipo de movimento, eles não vão sofrer nenhum tipo de deformação, né? Sabemos aí, como comentei, que esses corpos vão se deformar, mas para os cálculos em biomecânica nós teremos que adotar que eles não se deformam, tá bom? E aí vimos com uma componente importante dentro da mecânica é força, né? Como a gente acaba sempre falando, força interna, força externa, força de reação de solo, força, 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 força. Então, força nós vimos lá que pode ser qualquer tipo de ação aí que faça um objeto se movimentar, um objeto parar, um objeto se deformar, um empurrão, um puxão, qualquer coisa nesse sentido pode ser considerado uma força. Em mecânica, né, em leis da física, a gente representa a força como um vetor, né? Então, nós temos a representação da força como um vetor. Então, sempre que vamos, né, estudar algum tipo de força, temos que levar em consideração alguns aspectos dentro deste vetor de força. O primeiro deles, ponto de aplicação da força, onde esta força está sendo aplicada no objeto ou no segmento, ou no movimento esportivo, aonde está acontecendo aquele ponto de aplicação de força que nós vamos estudar. Segundo, a direção desta força, ok? Direção que ela está ocorrendo a favor da gravidade, contra a gravidade, né? No eixo de movimento, né? No eixo horizontal, no eixo vertical, em que situação, em qual a direção essa força está acontecendo. Então, identificamos o ponto de aplicação dessa força, identificamos a direção dessa força, né, conseguimos aí quantificar, né, qual é a magnitude dessa força, quanto que efetivamente, né, está sendo aplicado de força naquele corpo, quanto está sendo aplicado de força quando nós corremos, quanto está sendo aplicado de força quando levantamos um peso, né? Então, temos algumas características que precisam ser representadas através desse dado de força, e dentro da mecânica ela é representada através de um vetor que tem subdivisões aí, que a gente precisa entender ponto de aplicação da força, a direção que está acontecendo e a magnitude desta força. E aí a gente consegue ter algum dado um pouco mais palpável, né? Como nós vimos lá, a força ela pode ser representada matematicamente, né, como força igual a massa vezes a aceleração do segmento. A massa, né, como nós vimos aí também, é uma grandeza física que a gente não está levando em consideração a ação da gravidade. Então, em biomecânica, sempre que a gente for se referir a peso de um objeto, a gente não fala peso, porque, teoricamente, não estamos levando em consideração a ação da gravidade. Então, a gente fala a massa. Então, se eu for escrever algo, né, o peso de um calçado, não vou falar o calçado pesa, né, 200 gramas. A massa deste calçado é 200 gramas. A massa do segmento corporal é X quilos, ok? Então, dentro da mecânica, nós não, né, quando formos falar em peso, efetivamente, estamos levando em consideração também a ação da gravidade. Quando não estamos levando em consideração a ação da gravidade, falamos em massa. Na Bahia, né, baiano que fala bastante massa, mas não é bem a massa do baiano, mas é a massa da física. Então, principais tipos de força, né? Vimos aí força externa, força interna.
Também temos aí força-peso, força muscular, força de contato, força de atrito, né? Temos esses tipos de força aí, vamos dar uma relembrada. Temos inicialmente a força-peso, então, que eu acabei de comentar com vocês. A força-peso, nós levamos em consideração a ação da gravidade, ok? Então, a força-peso, como a gente tem que levar em consideração a ação da gravidade e todos nós estamos aí submetidos à ação da gravidade, que ela tem uma aceleração, né? Ela tem uma aceleração constante, por isso que quando nós jogamos um objeto aí de uma determinada altura, essa aceleração ela vai acontecer a 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Então, essa é a força gravitacional a qual nós estamos submetidos. Então, temos essa força da gravidade atuando aí quando fazemos algum tipo de exercício, essa força peso, né? Aí eu estou falando como um vetor de força, então seria a força peso, que é a força gravitacional que está sendo, né, exercida conforme nós vamos fazer qualquer tipo de movimento. Essa força, vocês já viram aí, qualquer força que nós fazemos contrário à ação da gravidade, né, nós fazemos um movimento concêntrico a favor da gravidade excêntrica. Temos a força muscular, né, estamos aí vencendo a ação da gravidade. Para vencermos a ação da gravidade, fazemos uma força interna, uma força muscular, né, temos que vencer a ação da gravidade, né, temos aí essa força, né, atuando aqui neste peso, temos que vencer a ação da gravidade através da força muscular, força interna, né, para conseguirmos fazer esse movimento de flexão aí, por exemplo, no desenho. Temos a pressão, é uma outro tipo de força, que ela também né, a pressão, ela é distribuída, principalmente, nós temos que levar em consideração a área onde ela está sendo submetida, então a pressão é uma quantidade de força numa determinada área. Então, quanto menor a área, maior é a pressão. Então, se eu tiver uma quantidade de força, a mesma quantidade de força, numa área pequenininha, eu vou ter uma pressão enorme. Se eu tiver uma quantidade de força numa área bem grande, eu vou ter uma pressão pequena. Então, fazendo uma analogia aí, é só, né, levarmos em consideração um exemplo bem clássico aí, de uma mangueira, né? Se tivermos uma mangueira bem pequenininha e uma certa quantidade de força, uma certa quantidade de vazão de água ali, num diâmetro pequenininho, eu tenho uma pressão bastante grande saindo na ponta dessa mangueira. Se não mexermos nessa vazão, ela continuar sendo a mesma, igualzinha, só que agora pegarmos, né, o diâmetro dessa mangueira e aumentarmos consideravelmente, o que acontece com essa pressão, ela vai se tornar bem menor. Então, ou seja, a área, a distribuição, né, a quantidade de espaço onde essa força ela pode se distribuir melhor, né, vai impactar diretamente nesses dados de pressão. Então, é por isso que se estuda bastante lá e utiliza-se aquelas medidas de pressão dentro da biomecânica para estudar o movimento humano, principalmente aí na marcha, principalmente na corrida, se estuda bastante pressão, distribuição da pressão plantar, ou seja, as pressões que estão ocorrendo na superfície plantar, para saber exatamente em que ponto do pé está ocorrendo maior ou menor picos de pressão. Eu consigo, a partir daí, tentar fazer alguma intervenção para melhorar esses picos de pressão na superfície plantar. Então, eu tenho aí diversos tipos de dispositivo para a gente conseguir fazer isso. Então, temos aí pressões que são aplicadas nas nossas vértebras, né, na nossa coluna
vertebral aí, então temos na cervical uma quantidade de pressão, na torácica uma outra quantidade de pressão maior, e nas vértebras lombares uma pressão ainda maior, mas, né, como elas têm tamanhos diferentes, nós conseguimos distribuir melhor, né, essa pressão. Temos mais pressão sendo colocada nas nossas vértebras lombares, mas é por isso que elas são um pouco maiores do que as nossas vértebras cervicais, para distribuir melhor essas forças que estão atuando no nosso corpo. Força de atrito, okay, é uma outra força, né, tem geralmente também representada por um vetor de força, vocês conseguem colocar aqui, verificar na foto que ela também é representada por um vetor. Geralmente a força de atrito ela tem uma direção oposta à força que está sendo aplicada. Então eu tenho uma força e a força de atrito ela age no sentido oposto a esta força que está sendo aplicada a um determinado objeto, ok? Então se estuda bastante aí forças de atrito, por exemplo, em movimentos esportivos, para desenvolvimento de tecnologias, de materiais, né, principalmente em esportes que o atrito é bastante significativo. Então, exemplos disso são chuteiras no futebol, né, principalmente na grama, qual é a conformação, qual é o tamanho, qual é a forma com que eles colocam os cravos embaixo, isso é estudado biomecanicamente, né, qual é a melhor forma, né, que o cara vai ter melhor atrito, ali, uma maior fricção conforme ele corre na grama, por exemplo. Materiais diferentes no solado dos calçados, o basquetebol, então hoje vocês encontram aí diversos tênis aí com solados diferentes para, né, para basquete, aí um outro tênis com solado para jogar voleibol, um outro para jogar futsal. E se vocês repararem, esses calçados têm, de certa forma, né, a geometria desses calçados no solado ali, eles têm conformações um pouco diferentes para cada determinada modalidade, porque cada uma delas exige um tipo de aceleração, um tipo de freada, salto, mudanças de direções diferentes. Eles tentam, de certa forma, estudar esses materiais para dar a melhor força de atrito ali, conforme fazemos algum movimento esportivo. Então, dentro dentro da na cinética, né, um dos equipamentos bastante utilizados para fazer esses cálculos são os equipamentos, os dinamômetros, né, ou a dinamometria, que envolve medição de forças que produzem o movimento. Então, temos dentro dos laboratórios de biomecânica, né, plataformas de força e pressão. Temos equipamentos, dinamômetros isocinéticos, como eu comentei, a gente comentou em aula, que são equipamentos que dão uma medida de força direta, né? São utilizados também aí para avaliação de medidas de força de um membro em comparação a outro. Então, o mais utilizado, que a gente visualiza com mais frequência, são os dinamômetros para membros inferiores. Então, o cara coloca, né, você fica sentado, completamente amarrado nesse equipamento, né, totalmente preso, tanto a parte superior da perna aqui, na altura da coxa, do quadril, amarra o tronco, e esses equipamentos, ele tem uma velocidade controlada, né? Por mais força que você faça, você pode fazer a força que você quiser, quanto mais força você coloca, mais resistência o equipamento gera. Então, você tem que fazer força tanto na extensão do joelho, por exemplo, quanto na flexão. Então, ele tem uma velocidade controlada, ele tem uma distância do eixo de rotação, né? Eu tenho uma distância estabelecida, tenho uma velocidade, e eu consigo, né, calcular as forças
porque eu tenho ali, naquele cálculo bem simples de torque que nós vimos ali, que é a distância, né, força vezes a distância. Então, que eu tenho a distância, tenho velocidade, ele consegue calcular as forças que estão sendo aplicadas através desse equipamento. Então, bastante utilizado, principalmente a gente observa quando os caras estão voltando aí de férias, jogador de futebol, eles fazem esses testes nas duas pernas para ver a quantidade de força que o cara tem quando está voltando de umas férias aí. Pós-operatório, a gente consegue observar bastante isso. Então, o cara faz, atleta principalmente, faz uma lesão, sofre uma lesão do joelho, faz uma cirurgia, fica um tempo parado, os caras, depois que liberado, também fazem esses testes nesses equipamentos para detectar qual perna, né, tem mais, qual foi a diferença de quanto está de força entre uma perna e outra, para daí sim eles tentarem equilibrar isso o mais rápido possível, para o cara voltar a treinar, voltar a jogar. Então, dentro dos laboratórios, né, o que a gente mais utiliza, medidas de força, reação do solo, e medidas de pressão. Então, instrumentos básicos, né, são esses dois. Então, temos aí as medidas de pressão, né, aqui, de uma forma mais dinâmica, para vocês verem como funciona, basicamente, conforme o cara pisa ali, os sensores vão sendo ativados, né? Então, dá para reparar aí que o cara toca com o calcanhar primeiro, depois ele vai transferindo o peso para frente, depois vem o toque do outro pé, e assim sucessivamente. Isso a gente consegue, passo a passo, analisar, né, onde está ocorrendo aí os maiores picos de pressão. Pode falar, Jane, fica à vontade. Ô, professor. Pode falar. Oi, estou ouvindo. Estou ouvindo. É que você continuou falando e eu fiquei com dúvida. Não, você vai precisar voltar um slide, tudo bem? Para voltar um slide, não, voltar no slide sobre. Volta os slides aí, professor, que eu vou dizer para você. Eu fiquei na dúvida quando você mostrou a pressão. Essa daí. Isso, pressão do corpo humano. Aqui. Que você falou que é maior na lombar do que na cervical. Aí eu fiquei em dúvida, porque nesse slide... Isso, por que você colocou 10 quilogramas tudo igual? Aí na sua fala você falou que na lombar... Eu tenho uma força sendo aplicada com uma melhor distribuição, tá bom? Força. Eu falei pressão? Não, eu só confundi, porque eu só me apeguei, tá escrito 10 quilogramas, e você, na sua fala, você falou que é maior na lombar do que na cervical. Aí eu me perdi. Aqui é só um exemplo esquemático para falar da distribuição dessa força, tá bom? Se eu tiver 10 quilos atuando na cervical, 10 quilos na torácica, 10 quilos na lombar, nós temos aí na vértebra lombar uma distribuição melhor desta força que está sendo aplicada, tá bom? Então, vou ter uma diminuição de pressão nessa coluna, nessa vértebra, tá bom? Então, se eu tiver aqui só com relação à distribuição da pressão, né, se eu tiver as mesmas forças sendo aplicadas na vértebra cervical, lá em cima no pescoço, na torácica e na lombar, eu vou ter uma melhor distribuição dessa pressão na lombar, porque ela é maior do que a vértebra cervical. É o tamanho da área da vértebra. Isso, tá o tamanho da área da vértebra. Como eu tenho uma área maior, a vértebra lombar, eu vou ter uma melhor distribuição dessa força, tá bom? Professor, obrigada. Beleza? Tá, imagina, pode perguntar aí, rapaziada. Às vezes a gente fala e pode se confundir um pouquinho aqui também. Então, essa é um equipamento aqui para a gente medir a pressão, né? No caso aqui, as pressões plantares. Temos aí a força-reação do solo, conforme o cara corre aí, esse vetor que vocês estão vendo em azul aí,
é a representação do vetor de força, né? Lembra que eu comentei com vocês que a representação de força é dada por um vetor, e isso é exatamente o que acontece mesmo, quando a gente, né, quando os caras pisam na plataforma de força, ele gera este vetor de força. Então, ele cresce bastante no primeiro, né, no toque do pé na plataforma, depois ela desce, que aqui é muito rápido, realmente esse é muito rápido, porque isso acontece em alguns milissegundos. Então, ele sobe, ele desce um pouco e ele sobe de novo na fase de impulsão, de propulsão na corrida. Tá? Então, são os principais meios nos quais a gente mede essas forças através da cinética. Tá bom? São as forças, né? Vamos ver forças que estão causando o movimento. Então, essas forças, né, principalmente a força de reação do solo, ela é composta por 3 vetores de força. Aqui no caso desse filminho, só estou mostrando aqui a força vertical, né, força vertical de reação do solo. Mas ela também tem a componente antero-posterior e a componente médio-lateral. Então, são forças horizontais. Então, tem a força vertical e tem 2 forças horizontais, antero-posterior e médio-lateral. Né? Nos estudos em biomecânica, particularmente, essas 2 outras forças não são muito estudadas e discutidas na literatura. O que mais se tem discutido e estudado, e a grande maioria dos estudos, é a preocupação desta força vertical, que ela está muito mais ligada aí à sobrecarga nas nossas articulações. Então, alguns fatores que podem interferir nessa força-reação do solo, fatores dinâmicos, né, tipo de movimento interfere, velocidade do centro de massa, que a projeção, o centro de massa é onde, né, todas as forças estão em equilíbrio dentro do nosso, né, dentro de qualquer corpo. Então, se pegarmos aí, por um exemplo bem simples, bem prático, aí uma caneta, né, aonde é o centro de massa, o centro de gravidade dessa caneta? Onde todas as forças estão em equilíbrio, ou seja, ela não pende nem para um lado nem para o outro, né? Essas forças estarão em equilíbrio, provavelmente, se a caneta for, né, tiver uma uniformidade, não tiver nenhum peso nela para um lado para o outro, o centro de massa, o centro de gravidade, será exatamente no meio. Então, se tivermos, por exemplo, um taco de beisebol, que ele é bem maior numa ponta do que na outra, o centro de gravidade, o centro de massa desse taco de beisebol não será no meio, porque no meio, né, não é o local onde todas as forças estão em equilíbrio. Ele vai estar bem mais deslocado para a extremidade maior do cabo. No nosso corpo, o nosso centro de massa, ele está bem próximo da região umbilical, é onde, né, todas as nossas forças aí, né, estão teoricamente em equilíbrio. Isso se desloca, né, essa velocidade do centro de massa, ela se desloca conforme nós nos projetamos para frente ou para trás, para um lado, para o outro. Esse centro de massa, ele pode se projetar, ele pode se deslocar em relação ao nosso corpo. Então, numa postura ereta, numa postura em pé e reta, nosso centro de gravidade, o nosso centro de massa, o centro de gravidade, a mesma coisa, ele está mais ou menos aqui na região do nosso umbigo, tá bom? Então, fatores, velocidade de membros, interfere na força de reação do solo. Então, se formos fazer uma medida ali, a forma como eu mexo meus braços pode interferir na força de reação do solo. Se eu pisar na plataforma de força, balançando a cabeça para um lado e para o outro, vai interferir na força de reação do solo. Então, a postura, a atividade muscular, número de repetições, tudo isso são fatores que interferem, né? Então, todas as vezes que vamos medir ou vamos calcular isso, temos que tentar reproduzir um padrão de movimento mais próximo do natural da pessoa. Então, vamos medir força de reação do solo, temos que garantir que ela vai fazer isso de uma forma mais natural possível, porque
qualquer tipo de situação dessa pode alterar os padrões dessa força. Então, fatores ambientais também interferem, calçado, superfície, algum tipo de obstáculo. Fatores antropométricos podem interferir, diferenças de tamanho de pisada, tamanho de membro, ou alguma situação individual de um sujeito ou não, se ele tem alguma patologia ou alguma dificuldade de marcha, isso também vai interferir nas forças de reação do solo. Então, essa força, né, ela é importante, né, indicador de sobrecarga mecânica, por isso que ela é bastante estudada, porque ela é um fator importante para a gente saber a quantidade de sobrecarga mecânica que está sendo gerada conforme nós realizamos movimentos. Estímulo, elas são importantes, porque ela tem um estímulo para desenvolvimento de materiais biológicos, então nós precisamos para o desenvolvimento ósseo, nosso osso aí ele está em constante desenvolvimento, né, até uma boa parte da nossa vida adulta, e depois ele pode, né, começa a perder algumas funções, principalmente aí com a osteoporose. Então, para esse estímulo, né, nós precisamos dessa sobrecarga, o corpo humano precisa, né, desse estímulo de sobrecarga para o desenvolvimento desses materiais, e, né, além de apresentar relações com lesão, né, com lesões que acontecem nos movimentos do nosso corpo. Então, temos indicador de sobrecarga aqui para diversas modalidades esportivas, marcha, né, força vertical, marcha, corrida, aterrissagem no basquete, salto em altura. Então, cada uma dessas modalidades esportivas já tem diversos estudos com indicadores de força de reação do solo, ou seja, quanto de sobrecarga está sendo imposta nas articulações conforme o movimento que nós fazemos. Qual é a grande dificuldade? É saber qual é a dosagem, qual é o controle dessa magnitude em função do tempo. O quanto de sobrecarga nós precisamos colocar para saber se é benéfico ou não, né? Até que ponto isso vai ser benéfico? Até que ponto essa sobrecarga ela vai estimular esse desenvolvimento desses materiais biológicos, de músculo e ossos, né? E até que ponto ele vai deixar de ser benéfico e começar a ser prejudicial. Então, esse tipo de estudo ainda precisa ser melhor aprofundado para sabermos exatamente qual é, né, essa sobrecarga, qual é essa força que é necessária para termos só uma situação positiva e não termos uma geração, aí, uma probabilidade maior de lesão. Então, esse foi basicamente os pontos mais importantes dentro da dinâmica, da cinética. E aí vimos também questões da cinemática, né? Movimentos, né? Descrição do movimento, agora sem se preocupar muito com as forças que vão agir, que estão agindo nesse movimento, mas vamos nos preocupar principalmente com a trajetória, velocidades e acelerações, mas agora deixando de lado talvez um pouquinho essa questão dessas forças que estão agindo conforme nos movimentamos. Então, temos aí, né, dentro dessas características do estudo em biomecânica, temos, né, a cinemática linear, angular e mista, como nós vimos em aulas anteriores. Então, temos um movimento linear retilíneo, né, dentro desse estudo do movimento, ou seja, quando o corpo se movimenta, né, ao longo de uma linha reta, sem fazer nenhum tipo de alteração nesse padrão de movimento, temos um movimento linear retilíneo, tá bom? Então, se todo o corpo, né, todas as partes do corpo, né, se movimentam de uma maneira constante, né, sem ir na mesma direção, todos os segmentos corporais,
nós falamos aí na mecânica que ele faz um movimento de translação puro. Então, ou seja, esse movimento de translação puro seria quando nos movimentamos, todas as partes do nosso corpo estão exatamente na mesma direção. Bom, quando isso ocorre, por exemplo, fazendo aí um exemplo, uma analogia, por exemplo, quando estamos viajando de avião, por exemplo, ou dentro de um carro, sem nos movimentarmos, estamos quietinhos ali, como passageiro, estamos num movimento retilíneo, né, se o carro estiver andando em linha reta, estamos no movimento retilíneo ou no movimento de translação pura, ou seja, todas as partes do nosso corpo estão andando e se movimentando na mesma direção. A partir do momento que levantamos um braço para trocar o rádio, para trocar a estação de rádio, deixamos, né, uma parte dos nossos segmentos deixaram de ter esse movimento retilíneo puro, né, e fez algum outro movimento angular, ou seja, né, nos movimentamos, uma parte do nosso corpo fez um movimento angular, chamado aí, que nós vamos ver também, movimentos mistos, né, para fazer essa troca dessa estação de rádio, por exemplo, saímos dessa situação de um movimento retilíneo puro, ou seja, paramos de nos movimentar todas as partes do corpo numa única direção. Então, também temos o movimento curvilíneo, né, translação ou um movimento curvilíneo, quando todas as partes do nosso corpo, né, se direcionam e se locomovem na mesma direção sem nenhum tipo de mudança. Então, temos também aí uma situação, deixa eu ver, o slackline entra neste movimento, um movimento retilíneo, tá bom? Não seria um movimento puro, se estivermos no slackline, estaríamos no movimento retilíneo, isso certeza, tá bom? Estaríamos no movimento retilíneo, não puro, porque estamos nos movimentando ali, tentando manter o equilíbrio, então estamos com movimento de braço e tal, mas com certeza estamos no movimento retilíneo, beleza? Então, sim, o slackline, se estivermos andando em cima dele, estaremos no movimento retilíneo, tá? Poderíamos colocar também, de repente, um movimento curvilíneo no slackline, na modalidade que os caras fazem com o pêndulo, né? O pêndulo no slack, em vez de deixar o slackline totalmente tensionado, né? Tem uma modalidade que o slack fica ele fica praticamente solto, ele é preso nas extremidades mais altas e fica solto, e os caras fazem um pêndulo, fica só pendulando. Então, ao invés de termos movimentos retilíneos, né, temos um movimento curvilíneo ali, usando o exemplo do slackline. Temos os movimentos angulares, né? Temos os movimentos angulares, quando temos partes do corpo que se movimentam aí em trajetos circulares através de um eixo de rotação. Temos vários eixos de rotação no nosso corpo, todas as vezes que flexionamos e estendemos, temos um eixo, um eixo de referência, um eixo de rotação passando pelas nossas articulações. Por isso que nos movimentos em biomecânica aí, nós temos que efetivamente nos lembrarmos aí de planos, né, planos e eixos, sagital, frontal e transverso. Então, temos que saber exatamente em quais planos e eixos acontece um movimento para fazer essas análises. Então, no movimento humano, na marcha, por exemplo, temos dois tipos, né, de movimento, tanto os movimentos retilíneos quanto os movimentos curvilíneos, ok? Os movimentos angulares, ou seja, que estão aí sofrendo
deformações não, né, mas alterações nesses ângulos conforme nós nos movimentamos. Então, temos aí o centro de massa, o quadril, um movimento linear, né, conforme nos andamos, e nossas articulações aí, por exemplo, quadril, tornozelo e joelho, em movimentos angulares, ou seja, temos diversos ângulos sendo mudados aí conforme nos movimentamos, conforme nós andamos. Então, temos o chamado aí movimento misto, uma combinação de movimento linear com movimento angular. Então, por que nós precisamos, né, identificar isso aí? Porque, como eu comentei com vocês, dentro da cinemática, né, nós precisamos e utilizamos isso para fazer cálculos, por exemplo, de velocidades e acelerações. Então, uma forma, e eu recomendo que vocês guardem isso com muito carinho, coloquem aí, deixem separado do lado do computador, que provavelmente vocês vão utilizar isso na prova. Velocidade, né? Como é que eu calculo velocidade média, tá bom? A velocidade é a diferença, ok? É a variação da distância pela variação do tempo. Eu calculo velocidade. Então, se eu tenho a velocidade em metros por segundo, eu vou ter o cálculo de velocidade no final em metros por segundo. Variação da distância dividido pela variação do tempo, ok? Velocidade, simples, tá bom? É isso que antigamente, antes da invenção dos radares, aí a polícia fazia, né? Eles tinham que marcar na rodovia um ponto onde o carro passaria, eles ficavam com um binóculo lá, o pessoal talvez mais velho da sala aí vai se lembrar disso, talvez, os caras ficavam com o quê? Com um binóculo, eles ficavam num ponto olhando com um binóculo o carro passar. Então eles marcavam um ponto inicial, um ponto final e pegavam o tempo. Então, ele sabia a variação da distância desse carro e o tempo que ele demora para percorrer, e ele tinha o quê? O cálculo da velocidade, ok? É dessa forma que os caras multavam antigamente. Se você passava muito rápido naquela, ele tinha ali já um tempo já determinado, ele já sabia o trecho que você passava, qual o tempo que você deveria demorar para percorrer aquele trecho. Se você passasse num tempo muito mais curto do que o que ele tinha calculado, você estaria acima da velocidade. É dessa forma que os caras calculavam e faziam e multavam. Então, para fazer velocidade média, né, lembre-se disso, variação da distância pela variação da velocidade. Eu calculo, do tempo, desculpa. Eu calculo a velocidade. Então, se eu tiver uma pista aqui, que eu coloquei 400 metros, o cara percorreu os 400 metros em 50 segundos, eu tenho a velocidade média dos 400 metros, ok? Calculei a velocidade, para eu calcular a aceleração, eu preciso saber a velocidade, ok? Isso é a premissa básica. Aceleração é uma derivada da velocidade. Para eu saber a aceleração, primeiro eu preciso saber a velocidade. Eu não consigo calcular a aceleração sem saber a velocidade. Porque a aceleração, né, é a velocidade dividido pelo tempo. Então, se eu calculei a velocidade, eu tenho 400 metros, que é a distância, e tenho o tempo. Opa, legal, tenho a velocidade. Para eu calcular a aceleração, é só pegar a velocidade naqueles, né? Pego a velocidade e divido pelo tempo. Beleza? Então, aí eu vou ter a aceleração. Aceleração, né? Lembrem-se, metros por segundo ao quadrado. Tá bom? A velocidade em metros por segundo. Beleza? Lembrem-se disso. Velocidade em metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado. É como seria calcular a velocidade duas vezes. Seria metros por segundo vezes segundo. Então, em vez de ficar metros por segundo,
segundo ao quadrado, tá bom? Então, a aceleração, a unidade medida, metros por segundo ao quadrado. Então, lembrem-se, para calcular a aceleração, para eu chegar na aceleração, eu tenho que calcular a velocidade. Calculo a velocidade, eu vou saber a aceleração, tá bom? Então, temos aqui a formulazinha da aceleração, velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos o tempo inicial. Jogo isso na formulazinha, velocidade em 100 metros, aceleração, aqui eu estou falando de aceleração média, tá bom? Ou seja, eu não sei quanto é a aceleração dele nos 10 metros, nos 20, nos últimos 10, nos 50, eu não sei. A aceleração média, do momento que ele saiu até o momento que ele chegou, em 100 metros, né? Eu estou calculando a aceleração média, né? Dei um exemplo de velocidade média, nos 400 metros de prova. Então, a velocidade calculada aqui foi nos 400 metros, ok? Qual é qual é a velocidade que ele fez essa primeira curva? Não sei. Qual a velocidade que ele fez a outra curva? Não sei. Eu teria que calcular isso trecho a trecho. O que nós estamos calculando aqui, velocidade média nos 400 metros. Que nós vamos, né, calcular aqui a aceleração média, né, nos 100 metros, porque foi o tempo aqui, né, velocidade nos 100, aceleração nos 100 metros, tempo total nos 100 metros. Então, ou seja, estamos calculando velocidade média e aceleração média, beleza? Conseguimos calcular também trecho a trecho? Conseguimos. Teríamos que conseguir. Se eu tiver só o tempo inicial e o tempo final, eu só vou conseguir calcular a velocidade nesse trecho total ou a aceleração nesse trecho total. Bom, beleza? Deram uma lembrada aí? Cinemática angular, né, que a gente também estuda isso em biomedicina, são os movimentos rotacionais, na qual fazemos praticamente o tempo todo, né? Então, ele corre em círculos, né, ao redor da mesma linha central ou eixo de rotação, né? Conforme nos movimentamos, fazemos diversos movimentos angulares, movimentos rotacionais que passam por nossos eixos articulares. Então, temos aí o deslocamento angular, né, que é essa variação da posição inicial para uma posição final. Então, temos uma posição inicial com o braço completamente estendido, temos uma posição final com o braço flexionado. Então, temos esse deslocamento angular. Isso aqui a gente consegue medir em ângulo? Sim, isso aqui é bem simples e bem tranquilo, inclusive, esta angulação com aquele equipamento que eu comentei com vocês, um goniômetro, uma reguinha bem básica, aí você coloca aqui, fixa exatamente o eixo da régua com o eixo articular. Esse talvez é a única dificuldade um pouquinho aí para se encontrar exatamente o eixo articular, né, no corpo. Eu fixo isso aí conforme eu vou fazendo, variando essa posição inicial e final, eu vou tendo os ângulos articulares. Então, isso não tem grandes problemas em fazer esse tipo de medida. Tenho também a velocidade. Se eu tenho esse deslocamento, o raciocínio é o mesmo que a gente acabou de fazer agora, né? Temos lá a variação de distância, também temos essa variação angular. Se nós temos essa variação angular, a gente consegue também, num determinado tempo, fazer o mesmo tipo de cálculo, velocidade angular, ok?
Então, eu tenho uma variação angular, né, o ângulo final menos o ângulo inicial, por uma variação de tempo, o tempo que isso ocorre. Então, se eu tenho essas variações de ângulo, variação do tempo, também consigo calcular uma velocidade, né, angular média. Então, a velocidade angular média, ou seja, do ponto inicial até o ponto final, qual foi essa velocidade, né, que eu fiz isso, independente do ângulo específico. Né? Se eu quiser calcular em cada ângulo, em cada movimento, em cada situação do braço, eu consigo fazer esses cálculos, aí eu só tenho que fazer todos esses tempos em determinados momentos que essa flexão vai acontecer. Então, se eu tenho isso aqui, eu consigo fazer esse cálculo também de velocidade. Só lembrando aqui, né, para fazer esse cálculo, esse cálculo da velocidade angular, eu preciso transformar ângulos, né, em radianos. Então, anotem aí essa formulinha, se caso cair, vocês já sabem, não esqueçam, para calcular, né, movimento angular, eu transformo primeiro né, o ângulo em radianos. Então, eu divido por 57,3. Então, no exemplo aqui, 360 graus, seriam 6,28 radianos. Né? Então, por que eu preciso transformar isso em radianos, pessoal? Porque eu tenho diferentes deslocamentos angulares aqui. Eu tenho, por exemplo, a minha mão se deslocando num movimento angular, e tenho a inserção do bíceps se deslocando numa outra referência. Então, para a gente equilibrar todos esse deslocamento angular, eu transformo estes ângulos em radianos, tá bom? Então, eu vou ter medidas mais amplas desse deslocamento angular. Só lembrando como a gente faz isso, né? Então, velocidade angular, deslocamento angular em radianos, dividido pelo tempo. Então, lembrem-se, movimento, deslocamento angular em radianos. Então, eu transformo o ângulo em radianos, divido aqui por 57,3, transformo em radianos, e depois faço o cálculozinho da velocidade angular. Então, só para vocês lembrarem, né, velocidade angular, por exemplo, 140 graus, o cara demorou 2 segundos para fazer esta flexão. Então, eu transformo primeiro 140 em radianos, divido por 57,3, eu vou ter aqui 2,44 radianos. A velocidade angular, 2,44, dividido pelos 2 segundos, 1,22 radianos por segundo. Beleza? Cálculo bem simples, não terão cálculos muito diferentes disso se cair na prova. Só pode esquecer aí de transformar graus em radianos. Ok? Se eu calculo a velocidade, eu calculo, né, a aceleração. Mesma coisa, pessoal, mesma coisa. Eu calcular a aceleração, então, qualquer tipo de questão pedindo a aceleração, né, eu vou ter que passar para vocês o deslocamento, né, e o tempo, para vocês calcularem a velocidade e depois
equipamentos mais sofisticados, o eletrogoniômetro, que aqui é um pouco mais caro, mas ele já te dá uma medida de ângulo também, tomando o cuidado de fixar corretamente nos eixos articulares, né, nos segmentos articulares, desculpa. Você fixa corretamente nos segmentos, né, que você quer medir. Isso já, conforme você se movimenta, ele já te dá a medida dos ângulos diretamente, né, bem mais fácil, mas um pouco mais caro. Um pouco não, bem mais caro. Câmeras, né, para fazer lá as medidas de deslocamento dos segmentos, medidas de ângulo. Então, são equipamentos aqui também muito mais caros, medidas complexas, com diversas limitações, né? Cada equipamento tem suas limitações, tem seus erros de medida. Então, são equipamentos também que conseguem fazer esses cálculos de maneira bem mais precisa. Vimos um pouquinho de torque, né? Então, vimos lá a mecânica linear, variáveis descrevendo o movimento linear. Então, acabamos de ver aí variação da distância, variação do tempo, né? Conseguimos calcular velocidade, calcular aceleração, e dentro da mecânica linear também conseguimos cálculos de força. Dos movimentos angulares, nós tivemos aí medidas de ângulos, variações de tempo, velocidades e acelerações, só que na mecânica angular, em vez de força, né, nós calculamos torque, beleza? Essa é a diferença principal. Na mecânica linear, calculamos essas medidas lineares, cálculos de força. Na angular, torque, ok? O que é o torque? Torque é esse efeito, né, de giro, esse efeito rotatório quando fazemos criado por algum tipo de força. Então, toda vez que fazemos alguma força, alguma articulação, ela se movimenta ao redor desse eixo articular, estamos gerando um torque, ok? Então, o torque é a força, né, que atua em um corpo produzindo sua rotação. Então, qualquer força que nós fazemos aqui, que vai fazer um efeito rotatório nas nossas articulações, é chamado de torque, ok? E a gente consegue manipular este torque, nós conseguimos manipular este torque, né, alterando força ou alterando a distância, né, que essa distância, se alterarmos, quanto maior, né, essa distância, a gente consegue manipular esse torque de maneira mais fácil ou tornando o torque maior ou menor. Então, quanto menor a distância, menor o torque, quanto maior a distância, maior o torque, né? Então, podemos fazer esses efeitos aí em qualquer articulação do nosso corpo, né? Temos aí alavancas, principalmente aí alavancas de terceira classe, que nós vamos dar uma lembrada daqui a pouquinho aí, que é o que acontece no nosso corpo, né? Com a inserção dos músculos nos nossos ossos aí, fazendo esse efeito de giro conforme aplicamos uma força. Então, efeitos de flexão, efeitos de extensão, estamos produzindo torque nas articulações. Então, temos dois tipos de torque, né? Os torques articulares, torque potente, né, feito pela força muscular, né? E o torque resistente, feito por uma força externa, ok? Para calcular torque muscular, torque interno e torque forças musculares, precisamos fazer todos aqueles cálculos que eu comentei com vocês, de dinâmica inversa, para a gente calcular torque interno, né? Agora, o torque que a gente geralmente, né, é um pouco mais fácil de manusear e de calcular, seria o torque externo, o torque resistente, que é ocasionado por uma força externa, okay? Geralmente uma força-peso, a força externa manipulando essa distância. Então,
Para o cálculo de torque, que nós vimos aí, é bem simples, né? Eu tenho um braço de momento, ou braço de distância, ponto de aplicação da força, lembra que a força, eu tenho um ponto de aplicação da força, então, nesse caso aqui, eu tenho uma força de 10 newtons, né? Pontos de aplicação diferentes, braços de momento ou distância diferente, então eu tenho aqui uma distância maior, eu tenho uma distância menor. Então, é óbvio que este torque aplicado, né, este efeito de giro, esse efeito de rotação no parafuso, ele vai ser muito maior quanto maior for esse braço de momento ou esse braço de distância. Então, quanto menor, né, com a mesma força, quanto menor for esse braço, menor será o meu torque. Se eu precisar girar esse parafuso aqui no desenho da direita, né, com este braço de momento aqui, né, se 0,5 newton-metros não for suficiente, eu vou ter que aumentar a outra variável, que é a força. Okay? Então, se eu, teoricamente, não consigo alterar essa distância, eu tenho que alterar a força. Okay? Então, eu tenho duas variáveis que eu consigo mexer para alterar torque, né? Ou seja, fazer com que esse efeito rotatório nas articulações aconteça. Então, um exemplo prático aqui, para a gente manusear isso, né, para eu conseguir mudar o torque articular que está ocorrendo aqui na articulação do quadril, né, coloquei um peso aqui no tornozelo, estou fazendo aqui essa elevação lateral da perna, para eu manusear isso aqui, com a perna estendida, né, eu tenho maior torque, se eu flexionar o joelho, eu vou ter um menor torque articular, ok? Então, desta forma, eu consigo manusear aí o meu torque resistente, ok? Torque externo, beleza? Então, isso eu consigo saber de cara, porque eu consigo manusear isso. Torque interno, torque muscular, teoricamente, a gente não consegue saber exatamente, né, quantidade. Eu sei que eu estou aumentando ou diminuindo força, mas o quanto de força, né, já fica difícil da gente saber exatamente o quanto especificamente de força eu consigo colocar, a não ser que eu consiga fazer essas medidas, dar números de quantidade de força. Aqui não, aqui eu consigo manusear. Eu posso também manusear alterando esta força-peso, né, ou simplesmente flexionando o joelho, ok? Tem uma situação só que vocês devem se lembrar, quando essa força externa, ok? Essa força externa desse torque resistente cruzar pela articulação, ok? A articulação aqui no ombro, então essa força externa está cruzando por esta articulação, o torque externo nesta articulação será igual a zero, ok? Porque o torque, a gente depende de uma distância, certo? A gente acabou de ver aqui torque, força vezes a distância. Se esta força-peso aqui, ela não tem nenhuma distância, a distância daqui para cá é zero, o meu torque é zero, ok? Então, independente da quantidade de peso que eu tenho aqui, pode ter 30 quilos aqui, 30 vezes zero, que a distância é zero. Então, meu torque vai ser, neste caso, quando essas forças cruzar pela articulação, o torque é igual a zero, ok? Lembre-se disso. Então, só para vocês, né, lembrarem dessas situações que eu tenho força externa, ok? Força externa, e tenho, né, quantidade de torque. Quanto maior essa distância, maior o torque, ok? Tenho força externa agindo aqui e tenho diversas distâncias. Então, a maior quantidade de torque agindo na articulação é quando eu tenho 90 graus, né, de flexão aqui, que é onde vou ter a maior distância do meu eixo articular. Então, eu tenho uma força externa agindo aqui,
tenho uma quantidade de torque maior, porque eu vou ter uma maior distância em relação ao eixo articular, ok? Que é exatamente o mesmo raciocínio que a gente utilizou agora para falar, né, desta força quando cruza, né, neste caso, cruzou aí o centro articular, ou seja, a distância aqui é zero, eu não vou ter torque nenhum agindo neste momento. Quando ele começar a voltar o braço aqui, né, começar a baixar novamente, aí eu vou ter um torque maior agindo nessa articulação. Então, só lembrando aí, temos aí, né, nosso corpo é feito de alavancas, temos diversos tipos de alavancas aí no nosso corpo, alavancas de primeira, segunda e terceira classe. As diferenças principais são o ponto de aplicação da força, ok? Lembra lá, vetor de força, ponto de aplicação da força. Primeira classe, eu tenho o ponto de aplicação da força, força potente e força resistente. Elas estão em lados opostos. Segunda classe, eu tenho uma força resistente próxima do eixo articular e uma força potente longe, né, mais distante do eixo. Na terceira classe, eu tenho uma força potente próximo do eixo articular, que acontece no nosso corpo humano, né, a inserção dos nossos músculos são bem próximas dos eixos de rotação. E eu tenho o braço de resistência mais longe do eixo articular. Então, alavancas de primeira classe, aqui um exemplo de braço de potência igual braço de resistência, lados opostos ao eixo. Né? Um exemplo seria a flexão e extensão do pescoço na primeira vértebra cervical. Então, temos aqui, seria o que estaria funcionando como o eixo de rotação seria a vértebra cervical. Quando nós fazemos flexão e extensão, né, do pescoço, funcionaria como uma alavanca de primeira classe. São pouquíssimos os exemplos no nosso corpo que temos esse tipo de alavanca. Alavancas de segunda classe, né, interresistente, braço de potência maior do que o braço de resistência, ao braço, ao tamanho de distância aqui do braço de força, o braço de potência ele é maior do que o braço de resistência. Então, se a gente comparar o eixo da carriola, que está aqui lá na roda, meu braço de potência, ele é muito maior, a distância é muito maior do que o braço de resistência, onde está o peso, por isso que a carriola funciona bem, inclusive. No nosso corpo, né, alguns estudos dizem que dificilmente se encontra esse tipo de alavanca no nosso corpo, segunda classe. Alguns estudos dizem que em situações excêntricas, esse tipo de alavanca pode acontecer, sendo o braço de resistência, né, atuando aqui, segurando, né, ou desacelerando este movimento numa ação excêntrica. Então, o músculo aqui seria do nosso braço de resistência, enquanto o peso do segmento, mais o eventual peso que está na extremidade do nosso braço, seria esse braço de força, né, atuando numa situação excêntrica. Mas vocês vão encontrar aí estudiosos dizendo que isso não é bem assim que acontece, e outros falando, isso aqui poderia ser uma alavanca de segunda classe. Isso, flexão plantar também, Peterson, boa, bem lembrado aí, na flexão plantar também, isso pode acontecer uma alavanca de segunda classe, bom? Na flexão plantar também. E a alavanca de terceira classe é o que mais acontece no nosso corpo, tá bom? Então, temos o braço de potência, nossos músculos bem próximos das articulações, e esse braço de resistência, ou seja, temos todo aí o comprimento do nosso segmento corporal agindo, né, como um braço de resistência mais distante da articulação.
e se ainda levarmos em consideração um peso adicional aqui, né, aumentaríamos ainda mais esse braço de resistência. Então, para que o movimento aconteça, né, para que esse torque articular aconteça, eu tenho que aumentar a quantidade de força interna. Esse braço de potência vai ter que aumentar bastante a quantidade de força, já que essa distância aqui, ó, não se altera, né? Eu não consigo mudar aqui a inserção do meu músculo, jogar um pouquinho mais para lá, para aumentar o meu torque articular. Então, a única maneira de aumentar aqui o torque é aumentar a força, já que a distância não vai se alterar. Esse é o tipo de alavanca que mais acontece no nosso corpo. Falamos um pouquinho aí de eletromiografia, vou falar rapidamente, né, que é o sinal elétrico do músculo, conforme nós fazemos força, geramos aí, temos uma inervação das nossas fibras musculares, com potenciais de ação, né, temos aí um neurônio motor inervando várias fibras musculares. Então, conforme nós fazemos força, né, nós temos o recrutamento de mais fibras musculares. Esse neurônio motor pode recrutar de algumas dezenas até milhares de fibras musculares, um único neurônio motor. Quanto mais nós aumentamos a quantidade de força, mais neurônios musculares, né, mais neurônio motor vão inervar mais fibras musculares. Isso vai impactar no sinal eletromiográfico. Eu vou ter uma amplitude do sinal aumentada, né, conforme eu vou aumentando essa quantidade de neurônio motor, inervando várias fibras musculares. Então, por isso que há, de certa forma, uma relação aí entre aumento de força e aumento do sinal eletromiográfico. Então, as principais aplicações aí, início e fim de ativação muscular, né, eu preciso saber numa fase temporal, ou seja, num determinado tempo, quando que inicia e quando termina essa ativação muscular. Tem uma relação com força sendo produzida pelo músculo, como como eu acabei de comentar com vocês agora, e tem, né, para também determinar índice de fadiga. Então, eu consigo determinar exatamente quando que o músculo está entrando em fadiga pela diminuição da frequência de disparo dessas fibras musculares. Eu consigo verificar isso no sinal eletromiográfico. Então, eu consigo as principais aplicações para a eletromiografia, né, início e fim de movimento, relação com força e índices de fadiga muscular. Então, a força produzida por um músculo em contração é resultado da atividade global de suas fibras musculares, né? Então, eu tenho uma atividade de fibras sendo recrutadas para determinada demanda de força que eu preciso fazer, mas devemos lembrar aí que o MG de superfície, né, ela revela o quê? E ela consegue captar somente uma pequena extensão do músculo. Lembra que os eletrodos mais utilizados para fazer essa captação, eles têm 20 milímetros de distância entre um eletrodo e outro, 2 centímetros apenas. Então, ou seja, a captação do sinal eletromiográfico, ela acontece somente naqueles 20 centímetros. Então, temos músculos muito maiores do que isso, acontecendo contrações, né, e unidades motoras sendo recrutadas em praticamente toda a extensão do músculo, dependendo da quantidade de força que nós fazemos, né, e o eletrodo só vai captar 20 milímetros. Então, em atividades dinâmicas, temos que tomar alguns cuidados aí para nos referirmos a fazer essa relação direta MG força muscular. Em aquisição de sinal em isometria, esta relação ela já se acontece com de forma mais linear, né? Ela acontece de forma mais direta em isometria, quando a gente, né, faz a captação desse sinal numa situação de força isométrica, eu consigo fazer uma relação mais direta com a quantidade de força que está sendo feita naquele momento, ou seja, se eu aumento o sinal eletromiográfico, efetivamente eu estou aumentando
a quantidade de força numa situação isométrica. Numa situação dinâmica, a gente precisa ter alguns cuidados, tá bom? Primeiro, pelo tamanho do músculo envolvido, como a gente acabou de falar, né? Então, eu tenho situações aí em que eu só vou captar uma pequena área do músculo, sendo que pode não estar acontecendo efetivamente somente naquela área. Eu tenho músculos profundos sendo ativados, sem necessariamente estar sendo captado pelo eletrodo. Então, ou seja, eu vou ter um aumento de força, mas não necessariamente eu teria um aumento do sinal eletromiográfico, porque eu estou recrutando músculos mais profundos. Então, por isso que tem que ter algumas limitações com relação a isso. E a ação potencial de agonistas e antagonistas. Então, ou seja, se eu estou captando o sinal eletromiográfico do bíceps, né, o tríceps está atuando aí, vamos supor que o tríceps está atuando de uma maneira antagonista neste movimento, como o tríceps não está morto, né, ele está ali atuando, ele está ali controlando a velocidade de movimento, auxiliando nesse controle de velocidade, pode ter uma ação compensatória desses músculos do bíceps, isso gerando um aumento de sinal eletromiográfico, mas não necessariamente está aumentando força, ok? Então, temos algumas limitações que precisamos tomar alguns cuidados principalmente com relação a movimentos dinâmicos. Mas, de maneira geral, né, sim, se eu aumento força, eu estou aumentando o sinal eletromiográfico, vai ser aumentado, beleza? Elevação de perna dinâmica e abdômen isométrico. As pessoas acham que estão fazendo... Exatamente. Tá bom? Basicamente esse exemplo. Tá? Se eu faço uma elevação da perna, né, e mantenho o abdômen parado ali, e às vezes acaba fazendo, mas na verdade a musculatura envolvida ali não é bem a do abdômen, né? A gente está trabalhando outros grupos musculares que não necessariamente o abdômen. Corrida, temos aí alguns aspectos importantes, rapidamente, também não vamos falar com toda aquela aula que nós tivemos. Temos fases bem distintas, né? Temos que lembrar que difere aí o ciclo de marcha e corrida. Na corrida temos uma fase aérea, na marcha temos o duplo apoio, ok? Isso é o que caracteriza basicamente o ciclo de marcha e corrida. Corrida, fase aérea, marcha, né, duplo apoio. Então, temos aí, eu já falei, força vertical, corrida, né, força reação do solo, corredores de retropé e antipé, né, temos aí um padrão diferente, padrão biomecânico diferente, corredores que correm com o calcanhar, tem esse pico de força aqui da linha cheia, aqui a linha preta, corredores que pisam com a parte da frente do pé, com o antepé, tem este padrão de pisada aqui com a linha tracejada. Então, isso é um padrão, uma alteração no padrão biomecânico com relação à força de reação do solo em diferentes tipos de corrida. Então, alguns fatores que influenciam na biomecânica de corrida. Velocidade, né? Lembre-se, velocidade influencia diretamente no padrão biomecânico. Eu tenho um aumento de força de reação do solo, quanto mais veloz eu corro. Okay? Eu tenho um aumento de magnitude dessas forças e eu tenho um diferente padrão de gráfico dessas forças. Então, quanto mais rápido eu corro, a tendência é você mudar o padrão biomecânico de correr de calcanhar para correr para a parte da frente dos pés. Esse padrão altera a força de reação do solo e também altera a magnitude dessas forças. Quanto mais rápido eu corro, maior é a força de reação do solo. Então, em vez de eu, uma corridinha ali
leve, eu estou tendo ali duas vezes o meu peso corporal. Se eu aumentar essa velocidade de corrida consideravelmente, eu vou ter ali, posso passar 3, 4 vezes o meu peso corporal. Alterações na idade alteram o padrão biomecânico, então corredores usam, né, temos aí diminuição, passadas mais curtas e com maior frequência, menor amplitude de movimento articular, maior velocidade de impacto, menor pico de força. Então, isso acontece principalmente após os 55 anos de idade, né? Talvez aí como uma forma protetiva, né? Eles diminuem esse comprimento de passo e aumentam a frequência de passada. São as principais alterações biomecânicas quando a gente fica um pouco mais velho. Características anatômicas e musculares, né? Diferenças de força, praticidade, dimensões. A gente comentou um pouquinho lá, diferenças de membro inferior, pessoas que têm aí diferenças de membros inferiores, de até 1 centímetro e meio, e que fazem atividades de corrida, movimentos cíclicos, que têm sobrecargas aí, vão estar agindo sobrecargas durante todo o tempo aí, e com muita repetição, podem ter no membro inferior aí um aumento de força, reação do solo, um aumento de sobrecarga no membro inferior. E estado de treinamento, né, também altera o padrão de corrida, uma vez que a fadiga, né, ela acaba alterando esse padrão aí. Espera aí, deixa eu ver o que o Marcão está falando aqui. O Eletropolo enviou um e-mail dizendo que eu vou fazer manutenção hoje. Caso não bote a tempo da aula, se passar algum exercício, posso pegar a... Não, beleza, Marcos. Hoje os exercícios já foram feitos, beleza, rapaziada? Os exercícios de todas essas aulas aqui já foram feitos, tá? Isso aqui é só para a gente dar uma lembrada aí mesmo. Para a gente dar uma lembrada aí no que foi dito, para dar para vocês ficarem com uma matéria um pouco mais fresca na cabeça aí, tá bom? Exercícios de fixação já foram passados. Então, eu não vou fazer exercício de fixação de novo da matéria que já foi dada, tá bom? Então, temos aí o estado de treinamento, ou seja, efeito da fadiga influenciando no padrão biomecânico de corrida. Né? Tem alguns estudos mostrando, inclusive, uma diferença de padrão de apoio dos pés, principalmente com a interferência de fadiga, ou seja, corredores que estavam correndo lá com a parte da frente dos pés, com o antepé, depois de instaurada a fadiga, após alguns quilômetros de corrida, eles tinham mudado o padrão de pisada, que a fadiga estava, né, a fadiga muscular estava interferindo já diretamente nessa biomecânica de corrida. Chega de exercício de janeiro. Acabou, chega, né? Tá bom. Exercício de maio. Tênis e piso, né, também podem interferir neste padrão de biomecânica. Então, a gente comentou também, o tênis, ele pode interferir de maneira um pouco mais sutil aí. Temos o tênis interferindo nesse padrão, né, principalmente no padrão de pisada. O tênis, ele pode, de certa forma, dependendo do tipo de calçado que você usa, interferir nesse padrão de pisada, mudando aí o padrão de retropé para antepé. Isso vai interferir nas forças de reação do solo. O tipo de piso também pode interferir, se eu vou correr num piso extremamente duro, ou se eu corro num piso mais macio. Então, tem vários estudos aí demonstrando que o correr na grama, ele tem uma distribuição de pressão melhor. Então, por ser um piso mais macio, eu consigo distribuir melhor essas forças. Então, teoricamente, se eu distribuo melhor a força, eu, teoricamente, diminuiria um pouco essa sobrecarga nas articulações, elas seriam mais bem distribuídas. Isso, com o tempo, eu poderia prolongar, talvez, uma possível
uma possível lesão aí, melhorando essa distribuição de pressão, correndo em pisos mais macios, mais complacentes do que um piso duro, como, por exemplo, correr no asfalto ou correr no concreto. Então, essa sobrecarga, né, ela está intimamente relacionada à ocorrência de lesão, né, e aí tem alguns fatores, tanto intrínsecos, né, que podem gerar essa sobrecarga maior, diferença de membros inferiores, né, principalmente no membro inferior, e não tão exagerado, mas essa diferença, ela pode ocasionar... Travou o slide? Travou não, filho. Deixa eu ver. Travou aí? Travou ou voltou? Voltou, filho? Janila? Fala comigo. Travou tudo aí? Professor, Opa! tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Travou? Tá me Tô ouvindo? ouvindo. Eu acho, eu acho que foi só para mim. Você pode voltar só um pouquinho do tênis e piso, depois teve mais muita coisa? Não, aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Depois de tênis e piso veio isso aí? É, Ah, tá, só tá isso. bom, professor. Tá bom, muito Tá bom, obrigada. Tá, obrigada. imagina. Então, temos alguns fatores intrínsecos aí. Professor, Oi, volte lá de novo só um pouquinho. Ai, meu Deus, aqui. desculpa, professor. É que a internet caiu no... aí. Tá Tá bom, bom, tá obrigada, bom. professor. Já foi, já foi. Conseguiu aí? Consegui, obrigada. Tá bom. Tá bom. Então, temos alguns fatores intrínsecos aí que interferem nessa origem dessas lesões, né? Membros inferiores, principalmente no membro menor, né? Os estudos mostram que tem uma maior sobrecarga no membro menor, né? Não tão discrepante assim, mas pequenas diferenças já são perceptivas, esse aumento de sobrecarga. Alinhamento dos membros inferiores, joelho varo ou joelho valgo, né, isso também tem uma incidência maior aí de lesão, principalmente no compartimento medial. Então, eu tenho joelhos varos, eu tenho um desgaste maior no compartimento medial, devido a esse aumento de sobrecarga. Conformação do arco plantar, né, pé plano ou o pé completamente cavo, né, o pé flat, que eles chamam de flat aqui em inglês, ou o alto, mas seria o pé para nós aqui, pé plano ou pé cavo. Né, eu tenho aqui também um aumento de sobrecarga, principalmente no pé cavo, ou seja, eu vou ter um aumento de sobrecarga plantar aqui no calcanhar e na parte da frente do pé, na região dos metatarsos. Isso pode me gerar aí algum tipo de lesão futura, uma fascite plantar ou outro tipo de lesão. Lesões já existentes, né, podem ser agravadas com este aumento de sobrecarga constante, que a corrida proporciona. Experiência prévia na corrida, isso também é um fator intrínseco. Tem estudos aí mostrando que corredores inexperientes, eles têm um aumento, né, de força vertical. Então, corredores mais experientes, eles têm uma diminuição da força vertical, né? Então, a experiência de corrida, ela interfere também bastante nessa questão da etiologia das lesões. Então, corredores mais experientes conseguem correr com uma força vertical menor e uma velocidade maior. Então, eles conseguem correr mais rápido e gerar menos sobrecarga, gerar menos impacto. Então, a experiência é bastante importante. E fatores extrínsecos, né? Volumes de treino, tem diversos estudos aí, variam um pouquinho em relação a essa quilometragem, mas em média, 64, alguns falam 50 quilômetros, mais uma média aí, 50, acima de 60 quilômetros por semana, né? Você estaria sujeito a uma quantidade maior de se lesionar, uma probabilidade maior de se lesionar se você correr mais do que 64 km por semana.
É isso óbvio que com base em estudos, uma revisão de literatura que um cara fez aqui, deixa eu ver se ele está aqui, esse cara aqui, o Pangen, 2007, né, com uma revisão de literatura, mostrando que a maioria dos corredores que se lesionavam tinham volumes de treino acima de 60 quilômetros semanais. Alterações de variáveis de treino sem tempo de adaptação, então, seja aumento de velocidade ou corridas em aclives e declives, sem tempo suficiente para uma adaptação a um novo estímulo. Então, como nós já vimos, sobrecargas são muito grandes, você queima algumas etapas, né, tem aumentos muito abruptos de volumes de treino ou de aumentos de velocidade, e a gente viu que a velocidade ela está intimamente relacionada ao aumento de força-reação do solo. Então, ou seja, se o cara ainda não se adaptou a um determinado treino, não está com a musculatura completamente preparada e começa a correr numa velocidade maior, ele tem aumento de sobrecarga. Então, isso também está relacionado a um aumento, a uma probabilidade maior de se lesionar. E calçado inadequado. Embora os calçados aí tenham pouca influência no amortecimento de impacto, mesmo assim, vocês encontram estudos aí dizendo que um calçado teoricamente não apropriado para determinada modalidade ou corrida, você pode estar mais sujeito a uma possível lesão, embora o amortecimento do calçado é em torno apenas de 5% dessa sobrecarga total, 5% apenas é feita pelo calçado. Então, como a gente comentou em aula lá, compre o calçado mais barato, mais confortável, seja feliz. E o tipo de piso, tá bom? Então, os pisos aí também influenciam nesta relação com lesão. Se eu tiver condições, corram em pisos mais macios, você tem uma menor sobrecarga, uma melhor distribuição de pressão, provavelmente você vai estar aí prolongando mais a sua vida dentro do esporte ou dentro de uma modalidade que eventualmente sofra com sobrecargas constantes, como é o caso da corrida, ou até mesmo de caminhada, para quem gosta de caminhar com bastante frequência, também tem uma questão considerável de sobrecarga. Se eu conseguir caminhar em pisos mais macios, melhor do que caminhar em pisos mais duros. Beleza, rapaziada. Eu acho que eu dei uma resumida boa aí na maior parte, acho que pelo menos os principais fatores aí que talvez possam cair em prova. Tem muita coisa para estudar em biomecânica, rapaziada, tem muita coisa para estudar em biomecânica. Muito, 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 muito. Um semestre seria impossível estudar biomecânica em um semestre, tá bom? Temos aí biomecânica do crescimento ósseo, biomecânica muscular, tem uma infinidade de situações que estudam aí em biomecânica que precisaríamos aí de pelo menos um ano inteirinho estudando isso. Eu acho que a questão maior aí dentro da graduação, ao meu ver aí, dentro da biomecânica, eu acho que ela precisa ser talvez revista, e não só na Uninove, mas em vários lugares que eu já tive a oportunidade de lecionar, e também como aluno, né, dificilmente a gente consegue fazer uma relação aí com a nossa prática, acaba se tornando, de fato, uma disciplina bastante, como eu comentei vocês, uma disciplina bastante básica, dificilmente uma relação com prática. Ao meu ver, eu acho que alguns conceitos a gente poderia
dar aí no comecinho do semestre para vocês, instrumentos de medição e biomecânica, para vocês entenderem como são medidas, e depois talvez focar bastante em biomecânica dentro do esporte, né? Que, infelizmente, o plano de ensino da disciplina não preconiza isso, né? A gente necessariamente precisa ficar passando esses fundamentos mais teóricos de cálculos de velocidade, cálculos angulares, tal, que basicamente é pouco aplicável. É, é muito, Fabiana, e realmente bastante complexo, e a gente não consegue ver muita aplicação, principalmente na primeira vez que a gente começa a ouvir. Falar, nossa, para que eu estou sabendo isso, né? Eu não vou conseguir aplicar isso na minha vida profissional, e de fato é pouquíssimo aplicado, né? A gente de fato consegue aplicar muito pouco. Por isso que eu acho que e não é só na Uninove, não, tem outras faculdades também que tem mais ou menos a mesma linha, e os alunos se desesperam também quando começam a ouvir isso, porque tudo que a gente não consegue achar uma aplicabilidade, a gente, em geral, perde um pouco o interesse. E a biomecânica é muito legal de se estudar, mas ela precisa de um tempo maior de maturação, eu acho. Às vezes o que vocês estão ouvindo hoje está muito complexo. Se vocês conseguirem, se vocês ouvirem de novo daqui a um ano, sei lá, num curso de especialização que vocês forem fazer, e lá vai ter um módulo de biomecânica, vocês vão começar a ouvir de novo e começa a casar as coisas. Ah, caramba, agora entendi. Puxa. E não é que na época vocês não entenderam, mas eu acredito assim, que para hoje, talvez, não tenha ainda uma maturação suficiente para você conseguir assimilar isso. Não é que você não entendeu, nossa, é muito complexo. Não, não é complexo. Talvez não tenha ainda uma maturação suficiente. E ouvindo depois, mais para frente, num outro curso, num outro contexto, né, talvez aí começa a associar uma coisa com outra, né, começa talvez a levar um pouquinho mais, é para isso que funciona esse negócio, puta, agora que eu entendi. Isso caía bastante comigo, né, 8 anos estudando esse negócio, tinha coisa que eu fui entender depois de 2, 3 anos, né, torque, que a gente começava a falar, e ter aulas de torque dentro do laboratório, com plataforma. Eu falei, cara, que merda é essa de torque, cara? Não estou entendendo porra nenhuma. Eu ficava assim, falei, nossa, eu sou muito burro, eu não estou entendendo nada desse negócio, o que é isso, né? Depois de 2 ou 3 anos que eu ia entender, nossa, agora que eu entendi, cacetada. E às vezes numa conversa informal com um amigo, às vezes dentro do laboratório, a gente discutindo o projeto de um, de outro, a gente numa conversa, nossa, agora entendi aquele negócio lá, rapaz, caramba, putz, eu não tinha entendido nada, agora que eu entendi. Aí começava a cair umas fichas assim, falando, caramba, velho, olha isso. Então, quanto mais a gente lê, estuda e começa a observar e conversar aqui e ali, as coisas vão se encaixando um pouco mais. Mas, então, assim, eu acho que a biomecânica é muito bacana de estudar, embora ela seja bastante complexa de se entender. Infelizmente, os instrumentos de medição são extremamente complexos, são difíceis de manusear, difícil de fazer coleta disso. Então, é por isso que ela fica um pouco mais complexa. Mas eu acho que a gente poderia, eu vou até conversar aí depois com o Iri, com o Jarva, quando a gente se encontrar, para ver se a gente consegue mudar um pouquinho, sair mais dessa parte conceitual e tentar mudar para trazer um pouquinho mais para a prática. Ou então falar de biomecânica relacionada ao esporte. Falar lá biomecânica de corrida, então a gente consegue trazer para vocês dentro da corrida o que faz, quais são as principais alterações, biomecânica de natação,
Biomecânica da musculação, que a grande maioria de vocês tem mais interesse aí agora no bacharel, né? Como é que se estuda biomecânica dentro da musculação. Então, acho que fica mais interessante. Então, aí a gente conseguiria trazer, e aí, quando a gente fala lá dos instrumentos de medição, e depois vai falar da musculação, como é que eu meço isso? Como é que eu calculo isso? Trazer mais estudos que falaram, pô, esse cara estudou isso, isso aqui que vocês achavam que trabalhava tal músculo, numa medida de eletromiografia, não é bem assim, tá vendo? Está ativando mais esse músculo do que esse. Então, a gente conseguiria trazer, talvez, explicar dentro das modalidades esportivas o que é estudado, né, na biomecânica. Eu vou conversar. É muito pouco aplicável. Eu acho que a gente precisava trazer isso, falar, talvez, métodos qualitativos de análise biomecânica, que é o que vocês provavelmente terão condições de fazer. Análise qualitativa, sem instrumentos de medição. Esses instrumentos de medição são inviáveis, não tem como, isso não reproduz, é só lá dentro de laboratório, isso não dá para fazer no dia a dia. Mas qualitativamente a gente consegue. Dá para fazer, por exemplo, baixar um acelerômetro no celular e calcular a aceleração. É só prender o celular no segmento, vocês conseguiriam calcular a aceleração, daria para fazer. Medidas de imagem, né? Dá para fazer umas coisas bacanas aí com o próprio celular. Medidas qualitativas, né? Observação, descrição e análise do movimento. Então, eu observo, né? Como é que eu faço essas medidas como é que eu faço essas observações, essas análises, faço intervenção, medidas qualitativas. Isso também faz parte do estudo de biomecânica, sem necessariamente a gente envolver esse monte de instrumentos de medição. Acho que seria bem, bem bacana isso. A prova está tranquila, rapaziada. Na verdade, eu nem montei a prova ainda, eu puxei algumas questões aí, mas a prova está bem tranquila, tá bom? Fica sossegado aí, acho que até o que será passado na prova é o que, basicamente, a gente reviu hoje. Né? Tem uma olhada aí, deve ter uma questãozinha aí para fazer algum cálculo de velocidade, aceleração, mas de maneira bem simples, e algumas questões mais conceituais, tá bom? Nada muito complexo aí. Sim, com certeza, Peterson. Quando a gente traz um pouquinho para o esporte, aí a gente consegue, fica mais tranquilo, a gente consegue entender mais ou menos um pouquinho mais como a gente usa, né? Como é utilizada a biomecânica para análise. Biomecânica na próxima quarta, tá bom, rapaziada, a prova. Quarta-feira, tá bom, pessoal? Próxima quarta. Que foi, Edinho? Tranquilo com você? Principalmente quando você está no cotidiano normal? Ô, professor, que eu acho você muito tranquilo. Eu fico imaginando você na sua rotina normal, sem estar aí com os filhos, tem que dar atenção aos filhos. É isso que eu quis dizer. Não, Não o fato de dar atenção, né? Que é até